Olá a todos. Após eu ter externado a sétima teoria divina, que seria na base seria resumidamente uma alternativa para a teologia moderna, teve muitas pessoas que argumentaram em questão a oposição, porque se o amor é uma linguagem que a divindade entende, como é que ficaria o personagem de Satanás daí, né? Bem, gente, eu vou explicar resumidamente para vocês que funciona assim. O monoteísmo, ele não permite seres autônomos, ele não permite divindade que seja concorrente do próprio Deus. Então, se você acredita que Satanás ele pode fazer um vulcão entrar em erupção, ele pode tombar um carro, ele pode fazer mal para uma família, divorciar um casal, unir um casal, qualquer coisa desse tipo, você imediatamente está argumentando comigo que Satanás ele tem uma ação sobranceira sobre a humanidade. Então, imediatamente ele é um Deus. Não tem como fugir desse raciocínio. Então, assim, gente, para os crentes aí, se você é espírita e você frequentemente é atacado por congressistas, por assembleianos, por pessoas evangélicas, quando Jesus ele atravessou o mar da Galileia, quando ele fez aquela expedição, enfim, quando ele chegou até a região dos Gerazenos, a região de Gerasa, gente, 300 anos antes de Jesus vir a nascer, Gerasa ela foi ocupada pelos gregos, né, por causa da investida lá de Alexandre o Grande, e aquela região ela foi helenizada, sofreu influência grega. 300 anos depois, então, quando Jesus já estava na Terra, né, 300 anos depois de Alexandre o Grande, aquela região ela ainda ela sofria pela influência dos gregos, certo? E uma dessas religiões envolvia o culto aos mortos, envolvia se cortar com pedras, tá? E eles eram bem radicais. Mesmo que tu acorrentasse ele com correntes, mesmo assim eles iriam se soltar. Esse é o argumento. Então, quando você sabe que o judeu, então Gerasa ficava dentro de Israel, o judeu, assim, Israel, ele não aceita a concorrência de culto. Ele não aceitava a concorrência de culto. O argumento na época, embora estivesse debaixo da tutela dos romanos na época, eles não aceitavam assim que existisse concorrência de culto com a religião fundada por Moisés, basicamente seria essa a ideia, né? Então o que acontece? O grego, a pessoa que estava arborizada, vamos dizer assim, na religião grega, que eram esses caras que estavam lá no meio dos túmulos memoriais, o que eles entendiam? Bom, se existe um Messias, e esse Messias está por vir, no momento que ele vir, ele vai matar todo mundo. Todo mundo que tiver concorrência de culto com o judaísmo, ele vai varrer do mapa. Esse é o argumento. Aí, como tinha, né, aquele argumento de que o Messias está vindo, é a lenda dos judeus e tudo mais, quando o Gerazeno, esse cara que pertencia a essa religião, quando ele viu Jesus vindo de longe, com um monte de gente, 12 mais um grupo, ele pensou, pronto, tá aí. Ele está vindo, ele vai me matar, ele vai varrer a religião de culto. Daí aconteceu o que aconteceu. Ele saiu dos túmulos memoriais ao encontro de Jesus, e ele pegou e disse assim: que tenho eu contigo, filho de Deus vivo? Tu veio me atormentar, tu veio me matar antes do tempo? É isso que estava acontecendo ali, gente. Não era endemoniado nem nada. E a questão dos porcos ali, que daí Jesus pediu que os espíritos, ou a impulsão mal que estava dentro do homem caísse no penhasco, é assim, quando os gregos invadiram Jerusalém lá, eles sacrificaram um porco, e é uma profanação pro judeu, porque eles não comem porco, né? Eles entendem que é uma carne putrefata, eles entendem que o porco mais ou menos ele gravita ali entre a região dos vivos e a região dos mortos, a realidade dos vivos e dos mortos, e aquela coisa toda. O que aconteceu ali, gente? É assim, ó. Na verdade, Jesus pediu que a impulsão mal que estava no homem entrasse nos porcos e caísse no precipício. A ideia de precipício é morte imediatamente, né? Então aquilo ali é um símbolo, gente, é um símbolo. É como se Jesus dissesse assim: vocês acham que vocês são adoração real, vocês estão encaminhados para a religião, a espiritualidade original? Perfeito, então eu vou tirar tudo a tua crença, vou te acalmar, vou te dar um chá de tranquilizante, e toda inclinação mal em você vai entrar nos porcos.
Então, basicamente, o que Jesus fez ele foi o seguinte, gente. Ele foi dizer assim, ó. Eu tenho a autoridade sobre o que é verdade e o que é mentira. Essa é a ideia. Você entendeu? Então, os porcos que entraram, não é nada assim, tipo, místico, entende, gente? Não é que um monte de espíritos entraram ali nos porcos e se afogaram no precipício. É porque a própria divindade tem autoridade sobre o que é verdade e o que é mentira. Você entendeu? Então é um contexto. Não tem nada ali de espírito, de Satanás, não tem nada disso aí, gente. Não tem nada disso aí. É um ensinamento, não tem nada a ver com isso, tá? E daí tem muita gente que argumenta que existe esse Satanás, essa rebelião angelical que está pelas comunidades do mundo inteiro, quer seja Japão, Brasil, etc. Bem, se você pegar o livro de Jó, você vai perceber lá que então o Satanás entrou em comunhão, entrou na mesma sala onde estaria a divindade escondida, né? É claro que é uma forma como o escritor sacro, o escritor do livro de Jó, usou para poder passar a informação para frente. Ele pegou e disse assim, a divindade disse para Satanás, de onde é que tu veio? Ah, eu vim da terra. Ah, tu observou meu servo Jó? Tu viu como ele é íntegro, reto e tal, tudo mais? Na verdade, aquilo dali não é um personagem real. Ele não tem, vou dizer, uma substância. Ele não tem uma posição geográfica. Satanás está aqui ou está ali, está com Deus ou está na Terra. O que ele está querendo dizer ali é o seguinte, que existia um mal, um princípio de oposição aos argumentos divinos, a posição divina, que diz assim, Jó, ele só é íntegro à divindade por causa do medo que ele tem de Deus, ou porque ele tem muitas riquezas. Quem é que é a oposição de Jó, não de Deus, que fazia esse argumento? Os amigos. Tanto que se você pegar o final do livro de Jó, você vai perceber lá que aparece Deus punindo os amigos de Jó por terem levantado falsas acusações contra Deus. Então assim, gente, o que é o ensinamento do livro de Jó? De tempos em tempos, a humanidade ela é inspecionada pela divindade escondida. E alguns dos filhos de Deus, a gente pode argumentar que é alguns dos filhos que Deus tem conhecimento, vamos dizer assim. Eu sei que mexe com a onisciência de Deus, mas é um assunto meio complexo para tratar agora. Mas de tempos em tempos, Deus vem e ele vai inspecionar alguns indivíduos na Terra. Esses indivíduos eles podem ser esmiuçados de alguma maneira. Então, esse é o argumento do livro de Jó. A Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ela é completamente monoteísta. Se você acredita em anjinho, se você acredita em Jesus, Jesus na forma divina, tipo Trindade, você imediatamente é enoteísta ou monólatra. Isso já foi falado por outros pesquisadores também. O que quer dizer isso? Quer dizer que você acredita em Deus, mas acredita em divindades menores. Já o Antigo Testamento ele é monoteísta. Não existe outro intelecto, fora da matéria, não existe outro intelecto extrafísico que não o próprio Deus. Só existe Deus. Basicamente, é até um pouco romântico, a gente pode romantizar isso. Só existe nós e Ele. Só existe nós e a imensidão, por incrível que pareça. Eu, esses pássaros, essas árvores, o chinesinho que está dormindo nesse momento do outro lado do mundo, só existe nós e ele. Esse é o argumento. Já a matéria, os outros planetas, a gente vê estrelas, eles falam, né? VY Canis Majoris, uma estrela muito grande, a Próxima Centauri e tal. Tudo isso daí é matéria lançada em confusão. Só isso. É só pergunta para qualquer pesquisador que vocês vão ver que o único grau de ordem que essa matéria toma é da gravidade, que ela se comprime e forma um círculo. Só isso. Tirando isso, ela está completamente jogada na própria sorte. Mesma coisa que eu pegar e fazer isso aqui. Isso aí é uma coisa que está jogada à sua própria sorte. Bem, um outro argumento que é usado para justificar a existência de Satanás é a passagem bíblica em Gênesis 6, lá, se não me engano é Gênesis 6, que diz que e os filhos do verdadeiro Deus começaram a ter relações com as mulheres, e eles passaram a ser divinos. Essa é a ideia. Bem, já foi falado também que, na verdade, na época, até a religião suméria, eles entendiam o seguinte: uma coisa é você fazer revolução contra um rei. Perfeito, tu pode fazer revolução, assim como tu faz contra um presidente, um poder constituído, alguma coisa. Naquele tempo, uma coisa era você fazer revolução contra o rei.
Outra coisa era você fazer a revolução contra o rei que era filho de um deus, ou filho de uma divindade. Aí o buraco era um pouco mais embaixo. Essa era a ideia. Então, o que é o conceito da Bíblia hebraica? O conceito da Bíblia hebraica é o seguinte: bom, já que os deuses desceram e fornicaram com as mulheres e geraram filhos humanos em carne e osso, que são semidivindades, qual que é a decisão que Jeová, que é a imensidão sensível, vai tomar? Pronto, eu vou pegar e vou varrer todos eles com o dilúvio. Cadê a divindade agora? Ou seja, o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, é uma reafirmação da potencialidade infinita da divindade escondida. Esse é o argumento.